Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar mais um vídeo aí para os alunos de cálculo, tá? Então, vou fazer um vídeo aqui, a gente utilizando a fórmula geral da derivada, que é o conceito da derivada por limite, tá? Então, estou gravando esse vídeo aqui para complementar o anterior. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Bom, então vamos lá falar da derivada, mas antes de eu falar da derivada, eu queria aqui fazer uma nota de repúdio, porque durante a semana passada, alguns alunos aí, de certa forma, me desrespeitaram na sala, colocando placar de 7-1 na lousa, né? E eu prometo que vou descontar isso na prova, tá? Mas minha resposta aqui eu queria deixar só com essa imagem aqui do jogo do Santos, para vocês sentirem aí, né? Porque a vingança já veio, eu até falei com vocês em sala de aula, mas essa imagem aqui acho que fala um pouquinho por si, tá? Então, eu vou pôr mais uma vez para vocês, ó. É isso aqui que eu tenho de resposta para vocês. Então, voltando a falar sério com vocês, tem um vídeo anterior que acho importante vocês verem para a gente conhecer aí o conceito de derivada, que a gente chegou nesta fórmula aqui, que eu chamei lá de fórmula geral para derivar, tá? Que a gente precisa ter esse conceito, que a derivada é uma taxa de variação em que eu pego dois pontos lá da minha curva da minha função e faço esses dois pontos tender a zero, a distância entre eles é o h, eu faço eles tender a zero para eu chegar no que a gente considera a derivada. Então, eu tenho vídeo anterior explicando todo esse conceito, da onde saiu essa fórmula, e em sala de aula a gente começou a fazer alguns exercícios. Então, se você está chegando nesse vídeo aqui que vai ver as derivadas, eu aconselho lá que você, entre aspas, perca um certo tempo e veja este conceito, porque vai ser importante, tá? E aí a gente, diante dessa fórmula que a gente determinou, a gente pediu para derivar algumas funções, tá? Então, vamos supor aqui, vou pegar um exemplo, eu tenho lá uma função, eu falo assim, eu tenho uma função y igual a x ao quadrado menos 3x mais 7, né? E eu falo assim, encontre a derivada dessa função utilizando o conceito de limite. Então, o que eu tenho dito aí para vocês? Eu falo assim, que para derivar essa função, utilizando esta fórmula, eu vou jogar esta fórmula aqui da derivada, como eu falei que lá no vídeo anterior aqui, eu vou deixar no final para vocês o acesso a esse vídeo, tá? E eu acho até que antes de ver esse vídeo, você deveria ver o anterior, a questão da fórmula. Então, eu vou deixar aí para você poder acessar o vídeo que a gente determinou essa fórmula. Mas a gente falou que derivar a partir dessa fórmula, eu tenho que jogar esta fórmula dentro da função que eu quero derivar, tá? Então, para eu derivar essa função aqui, eu falaria assim, ó, que a derivada, então a gente vai representar com esse símbolo y aqui com apóstrofo, né? Ou a gente, em alguns livros, você vai ver que ele usa lá a representação de dy dx, né? Só que escrever dy dx, ele demora mais que o y'. Então, a gente acaba usando aqui o y' ou f', tá? Quando eu chamar a função de f de x. Então, eu falo que o y', a derivada, tá? Ela vai ser dada por um cálculo de limite, onde eu vou fazer o h tender a zero, tá? Então, eu estou seguindo esta fórmula aqui. Eu vou jogar ela dentro da função que eu quero derivar. Aí, seguindo aqui, ó, tem lá uma fração em que ele pede para eu fazer, faz o f de x mais h. Então, sempre na sala de aula eu falo, o aluno ele trava um pouco aqui na hora de fazer o f de x mais h. É porque é um cálculo algébrico, mas aí eu falo assim, e se eu pedisse para você calcular o f de 2? O valor numérico dessa função, se eu chamar ela de f, no ponto 2, o que você faria?
Aí os alunos falam para mim assim, eu trocaria o X por 2, né? Então, aí eu até coloco lá o X colorido, então vamos supor, eu represento o X colorido e falo, eu vou trocar o X por 2. Então o aluno vem aqui e fala que ele vai fazer 2, né? Aí coloco lá a ao quadrado menos 3 vezes o 2 mais 7. A substituição. Então, eu coloco aqui na cor colorida, vamos passar aqui um traço, para perceber que foi feita uma troca do 2 no lugar do x. E todo mundo entende bem. Então, 2 ao quadrado, 4, com 7, 11, menos 6 aqui, 5. Então, o cara fala assim, o valor numérico aqui deu 5. Eu pergunto lá, aí como que faz o f de menos 3? Aí o aluno vem e fala assim, eu vou trocar o x por menos 3. Perfeito, porque o x é a variável, a única coisa que muda. Então ele vai lá e põe, vai ficar menos 3 ao quadrado, aí menos 3 vezes, troco aqui, menos 3, mais 7, né? Então, de novo, eu represento lá, eu troquei a variável x pelo número que está aqui, menos 3. Então, menos 3 ao quadrado, 9, menos 3 vezes menos 3, 9, 9 mais 9, 18, mais 7, 25. Né? E aí eu até falo para o aluno, o que a gente está fazendo? Eu estou pegando o que está dentro do parênteses, né? Porque a gente representa lá um tal do f de x. Então, o que está dentro aqui do parênteses é o x. Quando eu colocar o 2 dentro do parênteses, subentende que eu estou considerando que esse x é 2. Então, eu vou trocar o x por 2. Depois o f de menos 3, eu vou pegar o que está dentro do parênteses e jogar no lugar do x. E aí, eu falo isso porque a gente vai fazer uma analogia. Quando eu precisar calcular o f de x mais h, é exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, só que algebricamente. Eu falo, eu vou pegar o que está dentro do parênteses, que é o x mais h, e jogar no lugar do x. Então, eu falo assim, você precisa destravar, você tem que dar um start para você poder derivar. Então, eu vou pegar esse x mais h aqui, e substituir no lugar da variável. Aí eu falo assim, vai ficar x mais h, né? Isso aqui elevado ao quadrado, aí menos 3 vezes, troca de novo, o x por x mais h, ou mais 7. Né? Então, o que eu fiz? Para calcular o f de x mais h da fórmula aqui que eu falei, que você precisa olhar no vídeo anterior, eu substituo x por x mais h. Tá? E cheguei a isso aqui. Aí eu sigo na fórmula, menos f de x. Então, uma vez eu perguntei em sala, o que eu faço para calcular o f de x? Um aluno falou, você vai pegar o que está dentro do parênteses e jogar no lugar do x. Você vai trocar o x por x. Né? E eu falei assim, até gosto quando o aluno fala, mas na hora que eu trocar esse x por x, vai dar isso mesmo. Então, a gente pode entender que é menos a minha própria função. Então, eu venho aqui e escrevo menos a minha função, menos x ao quadrado, mais 3x e menos 7. E às vezes o aluno fala assim, mas por que você trocou o sinal do menos 3x e do 7? Porque é menos a minha função toda, não é menos só o primeiro termo. A minha função é tudo isso. Então, é o oposto da minha função. Você troca o sinal de todo mundo. E aí, para a gente completar a fórmula, a gente fala, isso tudo aqui é dividido por h. Tá? Então, para eu derivar com esta fórmula, eu vou jogar essa fórmula dentro da função que eu necessito derivar. Tá? Eu falo que eu dei um start aqui, eu iniciei a derivada. Aí a gente fala assim, a derivada aqui, como ela está sendo dada por um cálculo de limite, então, se é um cálculo de limite que o h tende a zero, nós estudamos os limites aí, temos aulas, então, se você está passando aqui e não é aluno, você pode olhar aí na nossa playlist os exercícios de limite. Mas se o h tende a zero, então fala assim, eu vou trocar o h por zero.
E eu faço mentalmente com o aluno, falo, o que acontece se eu trocar o h por zero? Eu vou ter x mais zero, vai dar x. X elevado ao quadrado vai dar x quadrado. Então, isso aqui, quando eu trocar o h por zero, vai dar x quadrado, que eu vou cortar com menos x quadrado. Aí depois eu troco aqui o h por zero, que é limite. X mais zero, x. Menos 3 vezes x vai dar menos 3x. Aí esse menos 3x vai cortar com mais 3x. E ainda eu vou cortar o mais 7 com menos 7. Então, vai eliminar tudo aqui, tá? E aí eu falo, se vai eliminar tudo, então isso aqui vai dar zero em cima e vai dar zero embaixo. Vai dar um limite zero sobre zero, que é indeterminado. A gente tem aí, vou deixar o link de casos de limite indeterminado. O que faz quando é indeterminado? Eu tenho que fatorar né? Fazer a parte que é a raiz vezes uma outra parte, fatorada, e a raiz, como ele é raiz em cima, e embaixo, eu ponho a raiz vezes a outra parte. E aí depois eu falo, eu vou cortar o mal pela raiz, tá? Dos limites indeterminados, que eu deixo aí o acesso para vocês. Então, eu vou cortar as raízes. Eu falo, quem é a raiz aqui? A raiz é a parte em que eu troco a letra pelo valor que está atendendo e zera o meu polinômio. Então, se eu trocar esse h pelo valor que está atendendo, ele zera o polinômio. Então, eu digo que a raiz é o próprio h aqui, tá? E a gente pergunta em sala, pode cortar esse h aqui? Então, eu tenho que cortar a raiz. Posso cortar esse h de baixo com o h de cima? Aí os alunos que já viram os casos de limite, que a gente tem aí no canal, falam, não pode, porque está somando, né? Eu não posso simplificar nada, por exemplo, 4 mais 2 sobre 2, 4 mais 2 é 6, dividido por 2 é 3. Eu não posso simplesmente cortar esse 2 com 2, porque é igual. Porque aqui é uma soma, né? Senão o resultado vai dar 4. Eu só posso cortar quando for um produto, porque 4 vezes 2 é 8, dividido por 2, 4, tá? Então, a gente fala assim, não pode cortar. Você não pode cortar, por quê? Porque aqui o H também está elevado. Então, a gente fala, vamos liberar o H aqui de dentro do parênteses, né? Como que libera? Fazendo essa potência, esse binômio aqui. Então, a gente vem e fala, a derivada vai ser dada por um cálculo de limite, onde o h tende a zero, né? Aí eu falo lá, x mais h ao quadrado. O que dá x mais h ao quadrado? Tem que lembrar lá dos produtos notáveis. Então, x mais h ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e mais o quadrado do segundo, h vezes h ao quadrado. Então, isso aqui é uma regra aí do quadrado da soma de dois termos. Aí depois eu tenho menos 3 vezes x, menos 3x. Aí menos 3 vezes h, menos 3h. Tá? O mais 7 aqui, que eu corto com menos 7, mas vamos supor que eu não cortei ainda, então tem lá mais 7, menos x ao quadrado, mais 3x e menos 7. Então, e tudo isso dividido por h. Então, a gente fala que da linha de cima para a linha de baixo, a gente desenvolveu as operações. Eu fiz essa potência e esse chuveirinho aqui, a tal da distributiva. Ao fazer isso, eu tenho essa expressão de baixo. E a gente fala assim, aí eu posso cancelar, né? Eu tenho lá um x ao quadrado que eu cancelo com menos x ao quadrado. Eu tenho lá um menos 3x que eu cancelo com mais 3x. E eu tenho um mais 7 que eu cancelo com menos 7. Né? E sobra lá um termo, 2, 3 termos. Tá? Então, da linha de cima para de baixo, quando eu desenvolvo essa potência e faço essa multiplicação, eu dou uma simplificada na minha função. Mas como é um cálculo de limite em que o h tende a zero, eu tenho que trocar o h por zero. Só que aí, se eu trocar h por zero, 2x vezes zero dá zero, mais zero ao quadrado dá zero,
e menos 3 vezes zero dá zero. Então, eu falo, a minha função continua dando zero sobre zero, quando eu trocar embaixo. Ele continua um limite indeterminado e vai continuar enquanto eu não cortar o mal pela raiz, tá? É o limite que a gente estudou. Você fala assim, mas então corta a raiz do H, é o H. A gente fala assim, então eu posso agora cortar esse H com esse aqui que está multiplicando, né? Posso cortar esse H com esse H que está multiplicando? A gente fala, não pode ainda. Por quê? Porque o H, a minha raiz, ela tem que estar multiplicando todo o restante da função. E esse H está multiplicando só o 2x. Aí o aluno fala, mas o que eu vou fazer então? Então, deixa eu arrastar aqui, a gente fala assim, eu tenho que, para cortar a raiz, ela tem que estar multiplicando todo o restante da função. Mas nessa expressão aqui, ó, 2xh, h ao quadrado e h, eu falo assim, olha, dá uma olhada aqui que a gente tem, todos os termos têm um h aqui. Então, eu falo assim, o h é um termo incomum, né? Então, se o h é um termo incomum, eu vou fazer a tal da fatoração, que a gente fez lá no estudo dos casos de limite indeterminado. Então, eu vou fatorar, vou escrever a minha raiz multiplicando o restante da função. Como a raiz é o h e todos os termos têm o h, eu coloco o h em evidência. Escrevo na forma fatorada. Então, ponho o h em evidência, escrevo h vezes o que dá o primeiro termo. Fala assim, h vezes 2x, tá? Então, a gente fala assim que desse termo eu tirei o h para pôr em evidência. Eu tirei o h daqui. O que sobrou? O 2x. Mas, aí desse segundo termo, o H era comum, eu tirei um H daqui. O que sobrou? Um outro H. Desse terceiro termo, eu tirei um H para pôr em evidência. O que sobrou? O menos 3, tá? Esse H que eu coloquei em evidência, eu só pude colocar em evidência porque todos os termos tinham H. Eu falo assim, eu tirei o H. E eu brinco e falo assim, isso aqui é um castigo quando você dá para o filho. Eu vou tirar o H, eu vou tirar seu celular. Então eu brinco e falo, você tira o celular dele, né? Mas depois você precisa devolver. Então, quando eu fizer a distributiva aqui, ó, eu devolvo o H para cada termo, devolvo o H. Eu vou distribuindo e devolvendo. Quando eu devolver o H vai voltar para cá, tá? Então, porque aluno às vezes acha, alguns, que o H que eu peguei era daqui. Não, eu peguei um H porque ele era comum. Então, eu coloco em evidência, fatoro, e aí está isso ainda dividido por H. Aí, o que acontece a partir de agora? Aquela história. Eu tenho a raiz aqui, eu posso cortar o mal pela raiz. Então, eu venho aqui e corto esse H, com esse H. Tá? Corta a raiz, corta o mal pela raiz. E aí a gente vai fazer o quê? Vai calcular o limite com o que sobrou da função. Como H tende a zero, eu vou trocar esse H por zero. Isso aqui vai zerar. Né? Então, vai ficar 2x mais 0 menos 3, que, consequentemente, esse cálculo de limite, ele vai dar aqui o resultado do que eu obtive aqui, 2x menos 3, tá? E esse 2x menos 3, que esse cara é? É a derivada, a nossa derivada. A derivada da função é o 2x menos 3. Ó. Então, deixa eu minimizar aqui. A derivada da função x ao quadrado menos 3x vai 7, é 2x menos 3, tá? Então, só para a gente complementar aqui, deixa eu pegar a função, essa função aqui, ó. Vou abrir uma outra aba aqui que eu tenho do GeoGebra, colo a função, ó, só para vocês verem, essa é a função. Venho aqui e digito a função, tá? Vou chamar ela de f de x. Ó. F de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 7. Ó. Tenho a função aqui. A minha função é o quê? Uma parábola. Ó, eu tenho aqui, a função é uma parábola. Tá? Aqui, ó, função, uma parábola, uma função de segundo grau. O
que deu a derivada? Então, eu tenho essa ferramenta aqui no GeoGebra, que eu peço a derivada. Derivada, eu falo, eu quero a derivada dessa função que eu chamei de f. E ele vai trazer para mim que a derivada da função f é 2x menos 3. E a gente obteve aqui, exatamente, tá? E aí, se você olhar, e tem que olhar lá o primeiro vídeo, que está da aula 8, a gente explicou lá o que é a derivada. Que a derivada é uma reta que tangencia a minha curva. O aluno pode olhar esse exercício e falar, "Pô, mas você falou que a derivada ela tangenciava a curva no ponto. E a gente tem que ter esse sentimento, tem que ter esse entendimento. Ah, mas a reta não tangenciou a curva, tá? Gente, isso aqui que eu obtive aqui, a gente chegou lá em que a derivada é 2x menos 3, eu falo que isto aqui é a derivada na forma algébrica, tá? Então, isso aqui, ele está na forma algébrica. Essa é a derivada na forma algébrica. Não quer dizer que isso aqui tinha que tangenciar a curva. O que acontece? Essa é a representação algébrica. Olha lá, vamos supor que eu queira a derivada dessa função. Vou pegar nesse ponto aqui, ó. Você vai ver que o x aqui é 2. Então, quanto que é a derivada no ponto 2? O que é a derivada aqui? É a reta que tangencia a curva, ó. Então, eu clico na função e aqui, ó, esta reta preta, ó, vou até esconder a vermelha. Esta reta preta é a derivada nesse ponto, tá? E aí, a gente calculou lá o tal do coeficiente angular, tá? Então, a derivada, vamos lá, na forma geométrica é essa reta. Olha lá que legal. Algebricamente, essa função. Geometricamente, a forma geométrica, é essa reta aqui. Você vai ver lá no outro vídeo. Isso aqui é a derivada. E numericamente é a inclinação dessa reta. Eu vou medir a inclinação dessa reta. Aí você vai falar assim, ele vai trazer, a inclinação aqui é 1, tá? Então, a derivada nesse ponto x igual a 2 é 1. E aí, para eu encontrar isso numericamente, basta eu pegar a derivada algébrica e falar, ó, calcula a derivada da função no ponto 2. Porque o meu x aqui é 2, ó. Calcula a derivada no ponto 2. Essa é a algébrica. Significa que eu vou trocar esse x por 2. Então, que conta que eu vou fazer? 2 vezes 2 é 4, tira 3, vai dar 1. Por isso que a minha derivada aqui, ó, o coeficiente angular dessa reta deu 1, tá? Ah, eu venho aqui, ó, vou fazer uma movimentação aqui, ó. Eu vou mover esse ponto aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele, ó. Ponto C, 0 e 7. Essa reta aqui, ó, que tangencia a curva, essa é a derivada geometricamente. Quanto que está dando o valor dela, a inclinação? Está dando menos 3, tá? Se eu quiser a derivada nesse ponto, eu estou dizendo que eu quero a derivada no ponto x igual a zero. Esse ponto aqui, o x é zero. Então, quanto que é a derivada no ponto zero? Ah, como essa é a representação algébrica, eu troco o x por zero, troco esse x por zero. Então, 2 vezes 0, 0, menos 3, menos 3. E esse cara está me dando que a derivada aqui, ó, a inclinação dessa reta, neste ponto é menos 3. E qualquer ponto que eu mover aqui, eu consigo calcular a derivada. Ó. Mais um pontinho aqui, ó, eu trago a função aqui para esse ponto C. Agora, ó, se eu descer aqui, eu estou no ponto 3. Quanto que é a derivada no ponto 3? Está aqui, ó, está dizendo que é 3. Como que eu calculo isso sem estar diante do GeoGebra? Se eu quiser a derivada nesse ponto. Fala assim, agora eu quero a derivada lá no ponto da função em que o x é 3. Ou seja, eu vou trocar o x por 3. O que eu vou fazer? 2 vezes 3 dá 6, menos 3 dá 3. Então, eu sei que a derivada aqui é 3, tá? Então, essa representação, ó,
ela é a representação algébrica. Não significa que isso aqui, ó, a vermelha, seria a reta que tangencia. É a reta que me ajuda a calcular o valor da reta tangente. Então, essa é a representação algébrica da função, essa é a representação geométrica, né? Aqui, na verdade, era dessa reta aqui, ó, quando eu trouxe ela para cá, ó, né? Ela tangencia aqui, o que eu tinha puxado. Espera aí, inclinação, esconder essa aqui, ó. Essa é a representação geométrica. Derivada é reta que tangencia a curva. Então, aqui é a representação geométrica. Essa é a representação algébrica e o valor da derivada no ponto 2, que dá 1, é a derivada numericamente, tá? Então, é o valor que eu encontrei aqui, 1, ok? Bom, vou deixar esse vídeo aqui para vocês. Se você está passando aqui a primeira vez, a gente convida você a se inscrever para desenvolver aí nosso canal, ajudar a crescer, e eu vou postar aí posteriormente mais um exemplo dessa derivada, ok? Então, um grande abraço aí para todos, bom feriado e até o próximo vídeo.